Pois é, esse nosso momento de informação, todas as manhãs, o Santo Café. Caísa, olha, faz mais ou menos um ano, você pensava, aliás, não é um ano, se você já pensou, algum momento da sua vida, com tanta modernidade que está chegando por aí, você fazer uma transferência de um pagamento só pegando seu telefone, fazendo um clique. Aqui. Bom, isso a gente já faz no aplicativo do banco, né? Você me conhece, você sabe que eu tenho que abrir mais o meu coração. Essas tecnologias. O coração e a cabeça, né? O coração e a cabeça. Mas não fica assim, porque eu também, até um ano atrás, nem o aplicativo do banco eu tinha coragem de usar. Uhum. Minha irmã, que deve estar nos acompanhando lá nos Estados Unidos, aí ela fala, ó, irmão, vou mandar um dinheiro para você. Aí eu falo assim, tá, eu vou pegar uma conta de alguém para poder mandar esse dinheiro. Não, abre uma conta que eu mando para você. Tá, abri a conta. Uhum. Agora veja lá se o dinheiro chegou. Não, eu vou no banco amanhã. Ela fala, não, põe o aplicativo no telefone que você mesmo olha. Eu tenho medo, toda hora tem uma coisa assim de hacker que rouba a senha da gente, rouba o dinheiro das pessoas. Aí eu agora já dei um passo. Ô, irmão, mas isso aí eu acho que acontece muito com a gente por causa da desinformação. Exato. Nós somos muito desinformados, não sabemos nem como funciona, o que é. Aí por isso a gente fala, não, eu não vou usar isso não, que isso é perigoso. Exato. E agora que essa novidade está chegando, as pessoas vão poder fazer uma transferência de valores e dizem que em 10 segundos o dinheiro já vai estar lá na conta da outra pessoa. Muito rápido. Essa realidade está muito próxima aqui no Brasil, através do Pix. É o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central e que vai entrar em operação no próximo dia 16. E para nos explicar essa realidade, o que é esse Pix, nós recebemos no Santo Café o advogado João Gabriel Caetano Coutinho. Ele é especialista em direito do consumidor. João Gabriel, seja bem-vindo. Olá, Diego. Obrigado pela oportunidade. Olá, Caísa. Olá. Bom, o Pix... Antes de você falar do Pix, sem a gente precisar fazer uma transação, você aceita café? Sim, por gentileza, por gentileza. Sem açúcar, com açúcar? Sem açúcar. O suco também é muito bom, viu? Tá ótimo. A gente tem que servir o café porque é o nome do quadro, né? Tem que ter o café. E o pessoal faz com tanta dedicação, não é, irmão? Exato. Não foi você que fez, não, Caísa? Não, hoje não. Hoje foi a equipe maravilhosa que a gente tem, que prepara tudo antes aqui do programa. Que viu? ótimo. Beleza, beleza. Agora, João, Sim. Que bicho é esse, o Pix? Diego, basicamente, é mais uma possibilidade que nós temos de realizar transferências entre contas. Hoje, nós já conhecemos a TED e a DOC. O que muda entre esses dois para a Pix é que a DOC e a TED, elas são transações realizadas entre os bancos e, por isso, dependem de uma operação, depende de um horário bancário, depende de um funcionamento de uma instituição. Já a Pix, não. O Banco Central entra como um intermediário entre essas transações. Então, o que o Banco Central Que é uma vendo novidade. é Até uma hoje, novidade. o Banco Central não exercia essa função. Exatamente. Ela vendo que os bancos, as instituições financeiras não estavam promovendo essa facilidade, o Banco Central tomou essa iniciativa e criou o Pix. Então, basicamente, eu tenho uma conta que tem uma conta que tem movimentação financeira e vou fazer uma transferência para o Diego ou para a Caísa, basicamente eu mando essa mensagem para o Banco Central e o Banco Central repassa para eles. Só que isso é de forma instantânea. Ela vai ocorrer ela tem que ocorrer entre 6 segundos e 10 segundos. 6 segundos é o limite, é o que eles sempre esperam ter. Então é mais rápido até mesmo que você comentou. Basicamente, ela vai ser entre 6 segundos para até 50% das instituições financeiras e aquelas que não se adaptarem, tem que adaptar até 10. Passando de 10 segundos, já começa a ter outros tipos de penalidades por conta disso. Então, a intenção do banco é a agilidade, é a praticidade e de tornar uma coisa mais ágil e bem dinâmico. Ô, João Gabriel, eu até conversava com o João aqui antes da gente voltar do bloco. Se eu tenho uma conta no banco, Sim. Como que eu vou fazer? Eu posso fazer essa transferência, vamos dizer assim, pelo caixa eletrônico que eu vou usar ou só no meu celular? Como que acontece? O que eu tenho que fazer para fazer o uso do Pix? Certo. Bom, basicamente, para você receber uma transferência por Pix, basicamente você não precisa ter o cadastro da chave Pix. A chave Pix nada mais é do que um apelido que você vai dar para sua conta. Em vez de você ter que repassar
agência, conta, número de CPF, nome completo, todas aquelas informações para realizar uma transferência, basicamente você pode cadastrar ou o seu celular, ou o seu e-mail, ou um número, um código aleatório, ou no momento que você for fazer uma transferência, você pode também colocar um código QR e, por último, também o seu CPF pode servir. Então, para cada pessoa física, ela pode ter até 5 chaves Pix para suas contas. Então, eu posso ter o meu CPF para uma conta em um banco, meu e-mail para uma outra conta, um número aleatório para uma outra e assim por diante. Mas eu nunca posso ter 2 chaves para uma conta só. Então, se eu cadastrei o meu celular, por exemplo, no Banco Itaú, o meu celular está cadastrado lá. Se eu tiver um outro banco, por exemplo, Caixa, eu não posso cadastrar o mesmo número de celular, mas se por acaso eu tiver outro número de celular, isso pode ser cadastrado. Então, essa facilidade que o Banco Central quis propor, e justamente para essa questão de transferências instantâneas. É basicamente isso. Mas o Pix, fala-se que ele vai substituir o que nós temos hoje, o cartão de crédito, o que já foi o talão de cheque, ou seja, no uso das nossas transações. Mas ele vai ter uma senha de segurança ou vai ser só essa chave? Não, funciona assim. A transferência Pix, você acessa pelo aplicativo, você também vai poder fazer isso no caixa eletrônico. Porém, como ainda está em uma fase de implantação, eu entendo que essa aplicação no caixa eletrônico ainda não vai estar disponível, mas será no próprio aplicativo do celular. Então, você acessa o aplicativo do seu banco e, por exemplo, vou fazer uma transferência para o Diego. Eu coloco a chave Pix que ele me forneceu, por exemplo, o número de celular dele, coloco lá e coloco o valor que será transferido. Então, coloco os R$50 para o Diego. Aí eu vou bater a minha senha do próprio aplicativo, é tudo dentro do próprio aplicativo do banco. Sim. A instituição financeira, ela tem que fornecer essas ferramentas para o usuário. E o Banco Central exigiu que os grandes bancos, que são hoje o que todos nós já conhecemos, que façam esse cadastro de forma obrigatória. Então, a segurança é um sistema muito seguro, porque você vai utilizar a mesma tecnologia que você usa do seu banco já hoje. Inclusive, existe questionamentos a respeito disso, que havendo qualquer violação, qualquer problema que existir com relação a essas transações, a responsabilidade recairá sobre o banco. Então a gente está resguardado. Está resguardado, assim como nós estamos com transferências de TED e DOC. Um ponto importante que nós temos sempre que nos ater, porque como trata-se de uma transferência instantânea, às vezes não vai ter aquele tempo de, se eu fiz uma transferência errada, vou correr no banco, ligo lá para poder fazer essa discussão. Se eu transferir um valor errado para a Caísa e eu preciso reaver esse valor, dependendo da situação, se a pessoa que recebeu esse valor não tiver uma boa índole, ela pode buscar o Poder Judiciário para tentar resolver. Mas o próprio banco ele vai falar, olha, a situação já iniciou e já fechou a transferência. E depende da outra pessoa. Então, assim, nós temos, mas antes, colocando a sua chave Pix, que foi cadastrada, lá já vai aparecer todos os seus dados. Então, você confere, assim como nós já fazemos com o TED e com o DOC. A questão é que agora é uma chave mais rápida, né? O que você está dizendo, então, é que para casos de estorno, ou seja, de um erro de transação bancária, o Pix, nesse ponto, ele vai criar uma dificuldade. Vai ser mais difícil conseguir o dinheiro de volta. Não necessariamente uma dificuldade, mas por ser instantâneo, depende muito da índole da pessoa, né? Por exemplo, se você faz um DOC para alguém, o DOC ele vai cair apenas no outro dia. Se você faz um DOC errado, você ainda tem esse tempo, mas é um tempo administrativo, tão somente. Não quer dizer que é o tempo que o DOC existe justamente para ter essa segurança. Não. O DOC é uma modalidade de transferência, o TED é outra e o Pix é outra. A questão maior não é uma causa de dificuldade, mas é uma chance que você tinha de tentar ter acesso a tentar reaver essa situação, esse estorno, né? Só que agora ele vai ser uma forma mais instantânea. Então, às vezes você pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas é uma questão muito simples.
busca a instituição financeira, procura se informar, não deu certo, pode buscar o Poder Judiciário para resolver. Isso é bem tranquilo. João Gabriel, e na questão de DOC, TED, quando a gente faz pelo aplicativo, a gente tem um limite e não paga por aquele serviço, né? Quando faz no caixa eletrônico, sempre a gente paga uma taxa. E o Pix, quando vai ter essa diferença de caixa eletrônico para aplicativo, ou vai ser livre, não vai ter limite? Certo. Veja bem, Caísa, a questão do limite de transferência, ela vai existir por uma questão de segurança do banco. Como o banco se torna responsável por qualquer transferência que ocorra, seja ela fraudulenta ou não, ela vai ser aplicada algumas limitações, assim como nós já temos com cartão de crédito, com cartão de débito, né? Então, se, por exemplo, uma pessoa idosa que não tem o costume de realizar uma transferência, a partir das 8 horas da noite, provavelmente ela não vai conseguir fazer isso. E uma vantagem muito interessante do Pix é que ele funciona 24 horas, 7 dias por semana, os 365 dias do ano. Feriado, então não, tá tudo incluso. Tudo incluso. E vai ter limite de valor de transação para o Pix? Porque na TED tem. Sim. No caso, esse limite quem vai impor vai ser a instituição financeira a depender do seu perfil. Então, se você tem um perfil de conta que realiza transferências com valores altos, provavelmente o seu limite vai ser alto ou igual ao que já existe. A tendência é que seja igual, né? Então, assim, essa questão da limitação é isso. Com relação a taxas, né, que nós sempre temos essa preocupação. Para a pessoa física comum, o consumidor, não vai existir essa taxa nesse primeiro momento. Por quê? A depender da quantidade de transferências Pix que você fizer, vai ser liberado para o consumidor. Já para a pessoa jurídica, ela pode sim ser taxada nesse recebimento, a depender do tipo de transação. Por quê? A chave Pix, ela é tão diversificada, mas tão diversificada, que você pode colocar ela em um boleto para fazer um recebimento futuro, como você disse, a questão de substituição do cheque no futuro. E isso é uma realidade ainda um pouco mais para frente. Você pode, como é que eu posso dizer, no momento que você vai efetuar uma compra num estabelecimento, esse estabelecimento pode fornecer essa chave Pix para você e falar assim, olha, realiza o pagamento pelo Pix, e aí, por ter uma facilidade de débito desses valores na própria conta da empresa. Então, são N aplicações. Ele é bem diversificado. Facilidade. Interessante. Agora, bem interessante. as pessoas são normalmente desconfiadas, independente da idade, né, Kaisa? Nós somos jovens, nós somos desconfiados. Eu fico pensando assim, o Banco Central, ou seja, é uma novidade que veio de um lugar que a gente não espera. Ou seja, é o Banco Central criando uma facilidade. Qual a intenção do Banco Central em oferecer essa facilidade para as pessoas? Não deveria ser os bancos a oferecerem isso? Sim. Porque agora o Banco Central tem alguma coisa de fiscalização por trás? Não existe essa questão de fiscalização. Muito tem se questionado, até mesmo no âmbito da internet e tudo mais, a respeito justamente dessa informação. É um ponto interessante. O Banco Central não está preocupado em fazer uma fiscalização dos valores que você recebe, que você deixa de fazer. Até mesmo porque ele já tem essas informações. É um ponto interessante. Ele sabe mais da sua vida financeira até mesmo do que você mesmo conhece. Tá vendo? Então, assim, não tem essa questão da fiscalização. O que o Banco Central viu? Ele entendeu que estamos vivendo um momento defasado nessas questões de transferências bancárias. O Banco Central estava muito refém à vontade das próprias instituições financeiras. Então, ela vendo que lá no exterior, países na Europa, nos Estados Unidos mesmo, e já existe essas transferências instantâneas. Então, o Brasil estava ficando para trás. Utilizando como parâmetro de 56 países que já utilizam a Pix, não a Pix, mas transferências instantâneas, o Brasil viu essa oportunidade e falou, não, eu vou aproveitar o que já existe, vou pegar aquilo que é de melhor e vou trazer para a gente. E foi o que aconteceu. É uma situação muito boa, muito nova, é muito interessante até mesmo para as instituições bancárias, porque agora eles podem trabalhar com novos valores. Por exemplo,
questões de maquininha para fazer pagamentos, né? Receber pagamentos. Ela pode aplicar taxas ainda menores, o que é muito vantajoso para o mercado, traz muita competitividade entre esses players do mercado, né? Que seriam as instituições financeiras. Então, por isso eles ficam tão felizes com essa nova aplicação. Por que não foi feito diretamente pelos bancos? Assim como eu já havia comentado. Eu não consigo assim, especificar a razão, mas o que nós vimos é que eles ainda estavam felizes com aquela situação antiga, com aquelas taxas que a gente entende que é alto. Então o Banco Central viu, falou assim, não, nós estamos perdendo competitividade, tem chance da gente melhorar nisso, então vamos aplicar a chave Pix. Então quem tiver interesse... Pode falar. Não, eu só ia falar para ele comer aqui um pão de queijo, um tá tudo uma biscoitinho, delícia. né, que é tudo muito gostoso. Quem tiver interesse, então, não precisa nem procurar o gerente da conta. Já vai ser automático feito o cadastro dele na Pix. Veja bem, Caísa. Exatamente. Vai ser automático o cadastramento dessa chave Pix. Porém, para você apenas receber. Se você quiser ter a facilidade de fornecer um código para você não ter que fornecer todos os seus dados bancários, você pode cadastrar seu celular, e-mail, como eu já havia comentado. Para você cadastrar essa chave, é interessante você acessar o aplicativo ou procurar o seu gerente do banco para conseguir esse cadastro. Feito isso, você vai ter um código. Mas, por exemplo, eu não quero cadastrar, não quero ter essa dificuldade de ter que deslocar até o banco, não quero. Mas quero receber e quero usar, você já vai estar utilizando. Então, assim, muito tem se confundido a respeito dessa questão. Porque entende-se que só quem vai receber essa Pix vai ser só quem tiver a chave Pix cadastrada. Não necessariamente. Se você não tem a chave Pix cadastrada, você pode fornecer os seus dados bancários normalmente, assim como você já faz. Informando a agência, conta, número de CPF. Porém, se você trabalhar dessa forma, você não vai aproveitar o máximo que a Pix tem a te oferecer, que é justamente a diversificação e a facilidade dessa transferência. Porque é tão mais fácil você passar o seu número de celular do que você lembrar a agência, conta, o número do seu CPF, né? Então, tudo isso torna-se uma situação um pouco mais rápida e bem tranquila de se fazer. Com a Pix. Muito interessante. Até porque as pessoas, eu pessoalmente fico muito incomodado quando a gente chega num determinado estabelecimento e fala assim, me dá seu CPF. Às vezes o pessoal pede o CPF só para você pegar uma fila. Sim. Só para você pegar a fila, para você ser atendido, aí pede o CPF da gente. Então, eu acho muito interessante a Pix, não sei se falar Pix ou Pix, a Pix, né? É a chave, né? A Pix. Porque você vai trocar todos esses números, todas essas informações, por um número que não me exponha de tal forma, especialmente no caso, o CPF, que é um número sagrado. Sim, irmão. Inclusive, você falando sobre isso, esses dias eu fui no estabelecimento, a pessoa falou, qual o seu CPF? Eu fiz uma cara assim, né? Aí ela falou, não, só para iniciar o sistema. Eu falei, gente, mas como assim? Para iniciar o sistema aqui no estabelecimento precisa do meu CPF. Então, a gente fica meio achando estranho, né, quando pede o CPF da gente. Exatamente. A gente fica, assim, eu sempre até digo, porque quando eu trabalhei em escritório de contabilidade, aí acontecia o seguinte, a gente às vezes ia dar entrada numa empresa, a pessoa não tinha CPF. Aí o meu patrão, que já era experiente, ele sabia qual seria o número do CPF. Porque o CPF ele não é um número sequencial, é uma fórmula matemática. É o seu nome, sua data de nascimento e o nome da sua mãe. É uma fórmula matemática. Bom saber disso. E aí essas três informações, elas não podem andar juntas. Elas não podem, porque se a pessoa tem essas três informações, ela pode chegar no seu CPF e pode fazer até coisa errada. Então, por isso sempre me incomodo quando chego em algum lugar e ficam perguntando essas coisas. Mas olha só, o Anapolino Goulart Neves está nos acompanhando pela live no YouTube. Ele está falando aqui, até mostra um pouco da confusão que talvez as pessoas podem ter com respeito à Pix. Doutor, explica a FGTS. O povo está sendo lesado no FGTS. Vai ser igual ao Pix? Confundindo as siglas aí. Estou confundindo um pouquinho a Pix. O FGTS ele é a questão do fundo de garantia dos trabalhadores, né? A Pix já é uma questão, uma modalidade de transferência bancária.
Bom, o que pode acontecer com relação ao Pix e FGTS? A questão do pagamento do FGTS. Em vez da empresa realizar a transferência ou fazer um depósito bancário, ela pode geralmente fazer uma transferência pelo Pix, vai ser mais automático. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. FGTS é o fundo dos trabalhadores e Pix é a modalidade de transferência bancária. Né? E só para deixar claro, que a gente fala das facilidades dessa chave, mas é para quem tem conta em banco. Quem tem conta em banco, Quem não tem conta em banco vai continuar usando o dinheiro da forma Isso, da forma como utiliza, da mesma forma como já trabalha, né? Não tem nenhuma novidade nesse sentido. A questão é mais para quem já tem conta em banco, e são contas que têm movimentação financeira, né? O que diverge um pouco das questões das contas poupanças, porque isso vai ser implantado mais a posteriori. Nesse primeiro momento, inclusive já está em vigor a questão da Pix, mas apenas para alguns usuários. São usuários de testes. Essa fase entre hoje até o dia 15 vai ser uma fase de teste. A partir do dia 16 começa a vigência da Pix e nós vamos poder realizar essas transferências. Então, por exemplo, a Caísa, que tem aí vários boletos que ela paga mais ou menos dessa altura, a partir do dia 16, não, porque você não vai esperar chegar o dia 16 que você vai pagar a multa. Senão né? vai atrasar as contas. Mas no próximo mês ela vai poder pagar aquilo tudo usando a Pix. Então, ou seja, como é que vai ser? Ela vai receber o boleto e ela vai estar lá com o aplicativo do banco para pagar a conta. Qual que vai ser a facilidade nessa hora? Nessa hora vai funcionar da seguinte forma, você recebendo um boleto, que ele já tem a tecnologia Pix, o boleto que você estiver pagando, ao final dele, além do código de barras, vai ter um código QR. O código QR é um código quadradinho, todo pintadinho, que ficou bem famoso nessas questões dessas lives durante a pandemia. Ele vai ter esse código QR, você vai pegar seu celular, vai acessar o aplicativo do seu banco, vai colocar no campo do Pix e vai selecionar, escanear código QR. Feito isso, vai aparecer as informações do boleto que você está pagando e você vai estar lá, realizar Pix. Realizou a transferência, pagou o boleto de forma instantânea, já vai ter dado, o banco já vai ter recebido esse valor. O que é de mais interessante nessas questões de pagamento de boleto utilizando a chave Pix, a rapidez. Como a chave Pix é instantânea, 24 horas, e não tem essa questão do final de semana, realizou o pagamento, de imediato esse valor já vai cair na conta da pessoa. Então, se a instituição que você está realizando esse pagamento, recebendo esse pagamento, na verdade, tiver um sistema aprimorado, tiver um sistema atual, ela pode dar baixa nessa dívida ou nesse boleto de forma imediata, assim como fez. Então não vai ter aquela coisa, vou realizar a transferência, vai realizar o pagamento por boleto? Vou, espera até 3 dias para ter compensação. Aí normalmente a gente paga uma multa. E isso vai ter aquela questão assim, a depender da instituição que estiver recebendo esse boleto. Então, se for uma instituição que está atual, está acompanhando a modernidade, ela vai ter uma baixa instantânea. Se for de outra forma, por exemplo, se for um banco que não esteja tão atualizado, aí talvez ainda tenha essa demora, né, desses dias para poder haver essa compensação. Mas isso depende. Agora, por exemplo, os aposentados que recebem os pagamentos, né, até através daí no dia lá do pagamento, e também os beneficiários de programas sociais, Sim. como, por exemplo, agora esse auxílio emergencial do governo. Sim. Eles tiveram todos que abrir uma conta bancária para poder receber. Eles também poderão receber esse benefício e talvez até adiantar, porque quem recebe o auxílio emergencial, Caís, o governo libera o pagamento, mas não libera. Caiu lá, não, cai lá, ó. Então, quem nasceu em junho recebe o pagamento, mas ele fica lá no aplicativo, você só pode sacar daqui a um mês. Recebeu, mas não recebeu. Entendi. O Pix vai adiantar situações como essa? Veja bem, Diego, com essa questão do auxílio emergencial, esse prazo que o banco pede para poder fazer essa liberação do dinheiro não é um prazo administrativo de transferência. Isso é um prazo para o governo ter essa liquidação desse valor disponível para você realizar esse saque. Porque se todos nós todos que receberam forem até uma agência bancária e realizar o saque,
vão causar um desfalque muito grande na questão financeira do próprio banco, né? Então, assim, essa parte não vai ter alteração. Vai continuar do mesmo jeito como nós já temos, mas o que vai facilitar? Recebi o dinheiro, está disponível para fazer o saque, eu posso fazer uma Pix, transferindo esse valor para uma outra conta, que vai cair de forma imediata. Então, assim, essas questões vão continuar da mesma forma, como já existem. Questões de aposentadoria. Por que a Pix é tão vantajosa? Até o próprio governo pode utilizar ela para fazer transferências para sua conta. Então, aquele prazo que o governo tinha, eu preciso de até 3 dias para esse valor liberar na sua conta. Isso pode não ocorrer mais. Se o governo escolher adotar essa chave Pix para aplicar e transferir esses valores, essas transferências podem ocorrer de forma automática, na hora, instantâneo. Então, é muito interessante. Tanto de governo para pessoa jurídica, tanto de governo para pessoa física. Ela tem muitas aplicações, né? Mas sempre voltada para a questão da própria transferência. Importante, É muito importante, muito, e vai chegar uma novidade que chega assim na praticidade da nossa vida. Para facilitar. Para facilitar. E está tudo no telefone, né? Está tudo no telefone. Tudo no celular, tudo acompanhando a modernidade, né? Isso. Tudo que a gente tem de novo. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso cartão de crédito, com o nosso cartão de débito. Quem tem talão de cheque, toma cuidado com o talão de cheque, esconde, memoriza a senha. Se anotou no papel, não deixa junto, porque às vezes deixa junto. Esse cuidado continua. E se acontecer de eu perder meu telefone e esquecer minha chave Pix, o que eu faço? Bom, a chave Pix, você pode procurar, perdeu o celular, perdi o acesso à minha chave Pix, eu posso buscar a instituição financeira e informar essa situação. Falar, olha, aconteceu isso assim, assado, vamos precisar de fazer uma alteração nessa chave Pix. Pode ocorrer o bloqueio, assim como existe para o cartão. Mas o que tem que ficar claro, o próprio banco ele tem que fornecer essa segurança para o consumidor, né? Independente da idade, independente de quem seja. Então, como ocorre hoje com um cartão clonado, se o banco ele tem se o seu cartão foi clonado, você não reconheceu uma compra, o banco tem que apresentar o que aconteceu, tem que prestar conta do que ele vai fazer para resolver isso e, a depender da situação, até mesmo estornar esse valor. O mesmo vai ocorrer com a chave Pix. Por exemplo, você não passou sua chave Pix para ninguém para receber nenhum dinheiro, tampouco liberou o seu uso do seu aplicativo, do seu banco, para realizar uma transferência Pix para outra pessoa. O banco vai ter que fiscalizar e acompanhar toda essa situação. E, a depender de caso a caso, fazer até mesmo o estorno, assim como já ocorre com cartão de crédito, cartão de débito, né? A única coisa que a gente percebe que fica um pouco temerária é a questão de ser instantâneo. Então, as coisas vão ocorrer de uma forma mais voláteis, uma forma mais rápida, mas elas sempre existirão registros, sempre existirão por como ocorreram, né? Então, essas circunstâncias poderão ser questionadas num segundo momento. E igual a questão de aposentados, como o irmão falou, eu não tenho facilidade com esse negócio de tecnologia, eu vou passar para o meu filho cuidar para mim. É a mesma coisa se fosse hoje, eu vou passar a senha do meu cartão para o meu filho. É a mesma coisa também com a chave Pix. Sim, mesma coisa. É eu que tomo a decisão disso. O banco não tem que ter conhecimento, tem que ter autorização, nada disso. Não tem. Você cadastrou sua chave Pix, você gostaria de realizar uma transferência de um valor para uma pessoa. Então, se essa pessoa tiver uma chave Pix, você pode pedir para ela, me passa aqui, me passa a sua chave Pix que eu vou realizar essa transferência para você. Utilizando o código, né? Por exemplo, o número de celular. Entendi. Passei. Você pode pedir para alguém te auxiliar, não tem nenhum problema, mas sempre utilizando o seu próprio aplicativo, tendo todas os sistemas de segurança que o próprio banco utiliza. Então, se o banco fornece ali, pede para fazer um cadastramento, por exemplo, de biometria ou um cadastramento facial para liberar uma senha, uma transferência, isso será aplicado também para a chave Pix, da mesma forma. João Gabriel Caetano Coutinho, advogado, especialista em direito do consumidor, tirou aqui o medo que a gente estava do Pix. Com certeza. Né? Agora podemos fazer à vontade. Muito obrigado por ter vindo, pelos esclarecimentos.
Fique à vontade aí com o nosso café, que está muito bom, né, Tá Carlos? ótimo. Muito bom. Obrigada, Tá viu, ótimo. São Obrigado. Gabriel? Viu?